Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Você pode ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, né? Hoje está um dia chuvoso, né? Está caindo uma chuvinha boa para abençoar as nossas vidas, que você possa receber chuvas de bênção sobre a sua vida através desta palavra, pois a palavra de Deus nos abençoa, ela tem poder de transformar as nossas vidas, amém? Você possa curtir, comentar e compartilhar. A devocional se encontra aqui no livro de João, o capítulo 11 e o versículo 25, que vai dizer assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo está falando para Marta, né? Ele fez um grande milagre, que foi a ressurreição de Lázaro, né? Ele ressuscitou Lázaro, porque Lázaro estava com enfermidade, estava doente, acabou falecendo, e Jesus foi ressuscitá-lo, né? Aqui a palavra fala que Jesus amava a Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria. Então, quando Lázaro estava enfermo, elas mandaram avisar Jesus. Só que Jesus não foi a tempo, né? Não foi a tempo de curar Lázaro, porque ele queria fazer esse milagre da ressurreição, para que todos vissem e glorificassem o nome do Senhor. Então, ele chegou já depois de 4 dias que Lázaro já estava morto. Então, ele fez esse grande milagre, né, depois de 4 dias. Tanto que quando ele falou para Marta que era para remover a pedra, né, que era para eles removerem a pedra do sepulcro onde Lázaro estava, Marta falou que ele já estava fedendo, né, porque já tinha 4 dias que o corpo estava ali. Então, o corpo já estava com mau cheiro, né? Mas Jesus disse que quem cresce nele viveria eternamente, né? Então, se ela cresce, ela ia ver a glória de Deus acontecer ali. Naquela época, os judeus acreditavam que até ao 3º dia a pessoa poderia ressuscitar, né? Então, Jesus fez além do que os judeus se imaginavam. Ele fez além do que os judeus pensavam. Ele foi um dia depois, né? Do 3º dia. Ele foi no 4º dia, porque Deus tem poder de fazer ressuscitar até quantos dias Ele quiser, né? Porque Ele é o Deus soberano e poderoso. O Deus que tem o poder da vida e da morte nas suas mãos. Então ele foi ao 4º dia, né? Para que ninguém duvidasse que ele era o Cristo, que ele era o enviado de Deus para salvar a nação de Israel e para salvar o mundo. E com isso ele mostrou que ele tem poder de ressuscitar até mortos, e mortos até de 4 dias. Se a gente crer, se a gente tiver fé, se a gente acreditar que Jesus Cristo dá vida e vida eterna, Ele irá resolver o nosso problema, pois para Ele não existe nada impossível. Para todas aquelas pessoas ali, era impossível isso acontecer. Não tinha como Lázaro ressuscitar, pois já tinha 4 dias que ele estava ali. E como eu já falei para os judeus, isso só poderia acontecer durante 3 dias, né? Mas não, Jesus provou que ele vai além do que a gente pode imaginar. Ele vai além do que aquilo que a gente pode pensar que possa acontecer. Porque ele sempre vai fazer mais do que a gente pede e do que a gente pensa. Porque o nosso pensamento é limitado. Nós somos limitados, mas Deus não é. Ele não tem limites. Para Deus não há limites. Para Deus não há impossível. E ele fez esse grande milagre na frente daquela multidão para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele orou ao Pai naquela hora e o Pai atendeu o clamor dele e Deus foi glorificado, porque todos ficaram maravilhados com aquela bênção, com aquela
aquele milagre glorioso que Deus fez na vida de Lázaro e de suas irmãs, né? Então, se a gente é amigo de Cristo, como fala aqui a palavra, que Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Cristo, Jesus amava eles, né? Se a gente tem essa comunhão com o Pai, se a gente tem essa comunhão com Jesus Cristo, que a gente não desista, que a gente clame a Ele, que a gente busque a Ele por milagres, pois Ele é especialista em fazer milagres. Ele pode mudar a sua situação em questão de segundos. Uma palavra só de Jesus pode mudar a sua vida por completo. A situação difícil que você pode estar passando agora, que você está passando, para Jesus não é nada. Para Ele, os nossos problemas são pequenos, são minúsculos, pois Ele é um Deus grande que tem poder de ressuscitar até mortos de 4 dias. E aqui também fala da ressurreição para a eternidade, né? Que todos, quando Jesus vier nos buscar, todos que estão mortos vão ressuscitar e ao encontro de Cristo. Todos aqueles que morreram em Cristo, que viveram em Cristo, que se dedicaram às suas vidas, a vida não acabou na morte, não. Todos vão ressuscitar e vão ao encontro dele, e aqueles que ficarem vão ser arrebatados nas nuvens, porque Jesus vem para buscar o seu povo. Jesus vem para buscar a sua igreja, para buscar aquele povo que viveu a sua vida para adorá-lo, para glorificá-lo e para exaltar o seu nome, pois Jesus não vai deixar os seus para trás. Ele não vai deixar perecer aqueles que deram e se entregaram por Ele, que viveram a sua vida para glorificar o seu nome, viveram a sua vida para testemunhar de Cristo aqui na terra. Ele não vai deixar para trás. Ele nos dá a esperança da vida eterna, pois Ele é a vida eterna, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer ter vida eterna, venha para Cristo. Jesus está te esperando de braços abertos. Receba Jesus na sua vida como seu suficiente Salvador. A palavra do Senhor fala lá em João 1,12 que aquele que recebe a Cristo tem o poder de ser chamados filhos de Deus. Olha que maravilha nós sermos chamados filhos do Todo-Poderoso, daquele que pode ressuscitar mortos, daquele que pode fazer o impossível nas nossas vidas. O nosso Senhor Jesus Cristo tem poder de nos transformar. Ele nos deu esse direito de sermos chamados filhos de Deus por adoção, né? Por causa dele, por causa da morte dele, todos nós somos filhos. Infelizmente, a maioria das pessoas acham que toda a humanidade é filha de Deus, mas não é. Todos são criação de Deus, né? Porque Deus criou todas as coisas, mas filhos são só aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador e vive a vida de obediência, porque quem é filho vai obedecer ao Pai, né? E Ele virá nos buscar, Ele fará esse milagre da ressurreição. Então a morte não é o fim para as pessoas. Nós vamos ter a eternidade para viver. E existem 2 eternidades, né? A eternidade daqueles que vivem para Cristo, que irão ressuscitar aí para o Pai, viver nas mansões celestiais, pois Ele está preparando mansões celestiais para que nós possamos morar com Ele. E também ter a eternidade da morte eterna, que é a separação total de Deus, que é viver a eternidade sem Deus. E viver sem Deus é viver na morte. Viver sem Deus é viver na escuridão para todo sempre, com o diabo e seus demônios, pois Deus não criou o inferno para as pessoas, mas infelizmente muitas pessoas estão indo para lá, porque o inimigo está enganando, ele está levando muitas pessoas para esse caminho. Infelizmente, as pessoas deixam de ouvir a Cristo, deixam de ouvir a verdade, para ouvir a sua própria verdade, para ouvir os seus achismos, né? Para ouvir o que o mundo quer para elas, e não querem ouvir a voz de Cristo, não querem ouvir a mensagem do Senhor para que tenham vida eterna com Ele. Então, infelizmente, o futuro dessas pessoas será a eternidade sem Cristo. A eternidade sem Cristo é morte eterna, mas para todos aqueles que vivem para Cristo, Ele fez essa promessa de nos dar a vida eterna, de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então, se a gente está passando por algo difícil, se a gente está passando por lutas que a gente acha que não tem fim, o nosso Senhor Jesus Cristo está passando conosco. Ele passa a nossa luta lado a lado conosco. Ele está nos fortalecendo. É por isso que a gente não cai, é por isso que a gente não perece. É porque o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, nos dando força, né? Através do Espírito Santo, do Consolador. E o Espírito Santo intercede ao Pai por nós. Ele intercede na hora das lutas e na hora das dores. Ele está lá intercedendo por cada um diante de Deus, né? E Ele sempre vai nos consolar e nos fortalecer no nosso Mestre amado Jesus Cristo. Então Jesus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Então Ele só quer que nós sejamos obedientes à sua palavra e vivamos de acordo com os ensinamentos dela, para que a gente possa entrar na eternidade, para que a gente viva esse grande milagre. Jesus fez milhares de milagres na Bíblia, né? Naquela época que Ele estava aqui na terra. Ele fez muitos e muitos e muitos milagres. Esse aqui foi só um, né? Milagre grandioso que Deus fez na vida de um amigo dele, dos amigos dele, que ele amava tanto. E Ele fez milhares de milagres e Ele faz na nossa vida também. Existem várias pessoas que contam testemunhos de que Jesus apareceu para elas, de que Jesus curou doenças incuráveis, doenças termináveis, né? Jesus chegou e curou porque essas pessoas colocaram a sua fé, a sua confiança naquele que tem o poder de remover e arrancar a enfermidade. Essas pessoas colocaram a sua fé no Deus que tem poder de resolver todo tipo de problema. É só o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem poder de arrancar a depressão. Esses dias eu vi um testemunho de um rapaz que hoje é um pastor, né? Mas na época que ele viveu isso, ele era um rapaz, um jovem. Ele conta que ele era depressivo, ele tinha 15 anos e ele estava numa depressão terrível. E quem passa por depressão sabe quão horrível é. Eu já passei, Jesus me curou e me libertou. E ele conta que no dia que ele estava querendo acabar com a vida dele, porque quem passa por depressão só pensa em morrer, não quer saber da vida, só pensa o pensamento é só de morte, infelizmente. Mas ele disse que nesse dia que ele pensou em tirar a própria vida, a mãe dele era cristã. E ele foi e resolveu orar para o Deus da mãe dele. E pedir o Deus da mãe dele que se ele existia de verdade, se ele existisse de verdade, que ele arrancasse aquela tristeza, aquela dor, aquele sofrimento que ele estava passando, aquela tristeza, porque quem passa por isso sabe o quão horrível é. Ele orou 3 vezes: Senhor, me tira essa angústia, me tira essa tristeza, se o Senhor é o Deus mesmo, que faz todas as coisas, que cura, que liberta, me cura disso. Aí ele disse que fez a primeira oração e nada de Deus responder. Fez a segunda, Senhor, começou a conversar com Deus. O Senhor existe, tira essa tristeza do meu coração, me liberta, Pai. Me liberta, Deus, disso, que o Senhor tem poder para isso. Aí ele fez a segunda oração e nada, mas quando ele resolveu entregar a vida dele para Deus, aí Deus fez um milagre. Quando ele orou, falando para Deus: Senhor, se o Senhor existe mesmo, arranca essa tristeza do meu coração, arranca essa enfermidade, porque eu não aguento mais, Pai. Hoje eu estou fazendo essa última oração para que o Senhor venha me libertar. E se isso acontecer, eu vou dedicar os dias da minha vida a pregar a Tua palavra. Então foi aí que Deus atendeu o pedido dele e Deus arrancou a depressão instantaneamente do coração daquele jovem, e ele foi liberto naquele mesmo dia, naquela mesma hora em que ele entregou a vida dele para Deus. Então o segredo é entregar a vida ao Senhor. Ele disse que sentiu uma alegria e uma paz que ele nunca sentiu na vida. Deus estava ali com ele. Deus estava ali ouvindo o clamor dele. Então, se você está passando por momentos difíceis, clame a Deus, que Ele está aí do seu lado. Ele só quer que você tome uma atitude, que você dê um passo de fé, que você converse com Ele como se você estivesse conversando com alguém, como se você estivesse desabafando com um psicólogo.
Deus não quer ninguém mascarado. Deus não quer que ninguém chegue diante dele com mentiras e falsidades, pois Deus conhece o nosso coração. Ele quer que a gente converse mesmo com ele, como se estivesse conversando normalmente com alguma pessoa. Então, se você está passando por algo difícil na sua vida, clame a Deus, busque a Ele está aí do seu lado. E Ele é o Deus de milagres, como Ele fez na vida desse jovem, como Ele fez na vida de Lázaro, Ele pode fazer na sua vida também. Ele pode atender o seu clamor instantaneamente. Basta você entregar o seu problema na mão de Deus e basta você se entregar a Ele se você ainda não teve um encontro com Cristo, se você ainda não caminhou com Ele e não caminha com Ele, entrega a sua vida a Ele, pode ter certeza que Ele vai fazer grandes coisas e que o seu problema Ele vai fazer desaparecer na mesma hora. Basta ter fé, basta acreditar, pois Ele é um Deus de milagre e que faz e desfaz todas as coisas. Amém? Que a nossa confiança seja nele, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. E todos vão ver a glória de Deus na sua vida, todos vão ver a presença de Deus na sua vida, porque quando Deus transforma, não é para ficar escondido. Quando Deus transforma nossas vidas, é para que todos vejam a glória dele sobre nós, a presença dele sobre nós. E essa presença vai ser manifestada para que todos vejam o que ele fez nas nossas vidas. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração. Que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. E fique que eu vou orar por você. Amém? Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa, Pai. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus de bênçãos, que o Senhor é um Deus de cura, que o Senhor faz e desfaz nas nossas vidas. Basta a gente crer, basta a gente ter fé, que o Senhor é a vida eterna, que o Senhor vai ressuscitar todos aqueles que morreram contigo, que o Senhor vai nos arrebatar, que o Senhor vai nos levar para morar contigo, Pai. Obrigada por todas as promessas que o Senhor nos faz. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias. As bênçãos de acordar todos os dias, de respirar, de buscar a Tua face, a Tua presença, de engrandecer o Teu nome, Pai amado. Obrigada por a gente ter acesso a Ti livremente, de podermos conversar contigo a hora que a gente quiser, Pai amado, pois o Senhor está sempre do nosso lado. O Senhor está sempre atento a ouvir o nosso clamor, Pai amado. Obrigada. Nós somos gratos a Ti por tudo. Que o Senhor venha guardar a nossa casa, Pai amado. Eu te peço, em nome de Jesus, guardar a casa de todos que estão passando aqui, ouvindo essa oração. Que o Senhor possa guardar a minha casa e os meus, nos livrando, Pai amado, de todo o mal, nos livrando de todas as ciladas do inimigo. Que o Senhor possa arrancar enfermidades, doenças, depressões. Que o Senhor arranque, Pai, pela raiz, para que as pessoas venham viver saudáveis, para que nós possamos viver saudáveis, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, Pai amado. Que o Senhor possa resolver causas impossíveis, que o Senhor possa fazer milagres, Pai amado, como o Senhor fez na vida de Lázaro. Faz milagre na vida dessa pessoa, Pai, que está clamando a Ti por cura, por libertação de vícios, Pai. Só o Senhor pode fazer esse milagre na vida dessas pessoas, arrancar com a mão e nunca mais a pessoa sentir dor, nem essa enfermidade que ela está passando, nem ficar dependente de nada, Pai, pois o Senhor que liberta, o Senhor que cura, o Senhor que traz a paz, o Senhor é quem traz a vida, que o Senhor possa dar a vida para essas pessoas que estão depressivas, que o Senhor possa dar alegria de vida novamente à vida delas, Pai amado. Só o Senhor pode, Pai amado, curar essas pessoas, como o Senhor me libertou da depressão, me curou, Pai amado. Vá ao encontro dessas pessoas agora, Pai. Limpa a mente, limpa o coração delas, para que elas tenham pensamentos de alegria, pensamentos de paz, pensamentos de gozo e de felicidade, pois o Senhor é a alegria e a paz que essa pessoa está precisando, Pai amado. Atende o clamor dela, e mesmo essas pessoas que não confiam em Ti, mostra para elas que o Senhor é o Deus, que o Senhor é o Deus que liberta, que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas acontecerem,
que o Senhor faz além daquilo que a gente pede, que a gente imagina, pois o poder está nas tuas mãos, Pai amado. Vá ao encontro dessa pessoa agora, que o Senhor possa visitar os lares, as famílias, trazendo bênçãos para as casas, trazendo harmonia, trazendo abundância da tua presença, trazendo prosperidade da tua presença espiritual, prosperidade financeira para as pessoas que estão passando por problemas difíceis financeiros, que o Senhor possa abrir as portas de emprego, que o Senhor possa dar ideias para que as pessoas venham trabalhar em casa, ter o seu próprio negócio, que o Senhor venha abrir portas, Pai amado, pois aonde o Senhor coloca a mão não pode ser fechada. O Senhor é o Deus que abre portas até onde não tem. Que o Senhor possa visitar os hospitais, visitar as cadeias, para que o Senhor possa ter um encontro com essas pessoas e elas venham ser curadas, e elas venham ser libertas das suas prisões interiores, que elas venham ter cura e a paz do Senhor sobre a vida delas, Pai amado. Eu te peço e te agradeço que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de todo o mal, e que o Senhor seja o nosso pastor e que não nos deixe nada nos faltar. Que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, a gente não tema mal algum, pois o Senhor está conosco, Pai. E que a bondade e a misericórdia nos sigam todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal, Pai amado. Eu te peço e te agradeço. No precioso nome do Senhor Jesus, eu desejo a presença de Deus para todos. Amém.